abramos a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 9. Segunda Timóteo 3, de 1 a 9, que diz assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Que o Senhor aplique aos nossos corações a sua palavra. Como vemos no texto, algo terrível Paulo descreve aqui nessa carta. Atualmente, tem faltado o temor do Senhor na vida de muitos que andam no nosso meio. Pessoas que parecem ser crentes, mas não são. Pessoas que professaram a fé. Pessoas que também até foram batizadas, pessoas que falam de Cristo, pessoas que leem boa teologia, são chamadas aí de reformadas, pessoas que parecem ser crentes, mas não são. Conhecem a confissão, conhecem os catecismos, tanto maior como breve, parece temer ao Senhor, mas não teme. O tema de hoje, irmãos, se chama As Marcas dos Últimos Dias. Veremos hoje as marcas dos últimos dias. O apóstolo Paulo, ele busca encorajar o seu filho na fé, Timóteo. Ele percebe que Timóteo está desencorajado, ele já escreveu a primeira carta ao seu filho na fé, e agora, no fim da sua vida, ele escreve a última carta, prestes a ser levado ao matadouro. E ele direciona essa carta a Timóteo. Timóteo, ele diz no capítulo 1, que não era para Timóteo ser negligente quanto ao dever que ele tinha que cumprir. Timóteo deveria reavivar o dom
que havia nele. Timóteo tinha grande responsabilidade ali naquela cidade chamada Éfeso, na qual ele tinha que pastorear um povo, na qual ele tinha que ser exemplo para um povo, exemplo na palavra, no procedimento, na fé, no amor, na pureza. Timóteo tinha que viver em conformidade com a verdade, nesses últimos dias que Paulo tinha escrito, né? Seu filho na fé estava desencorajado no meio de tantas heresias que percorriam, né, ali no primeiro século. O gnosticismo buscava prevalecer, ou melhor dizer, o pré-gnosticismo buscava prevalecer ali no meio do povo de Deus. Esse novo conhecimento, essa coisa oculta, essa doutrina que depois se desenvolve por meio ali de Marcião, o herege. Nos últimos dias serão tempos difíceis, Timóteo. Aí o apóstolo Paulo, ele fala: Timóteo, você deve fazer o seguinte: você precisa se apresentar perante Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha, Timóteo, evita falatórios desnecessários, inúteis, profanos, linguagens que corrompem. Cuidado, Timóteo, com isso. Você precisa se apartar da injustiça. O apóstolo Paulo, recitando aqui outro texto do Antigo Testamento, para instruir esse filho na fé, que já tinha recebido o ensino da palavra por meio da sua família, né, da sua avó, da sua mãe. Ele conhecia as Escrituras, ele conhecia o Antigo Testamento, mas estava desencorajado no meio de tanto rebuliço naquela região local. E aí o apóstolo Paulo o encoraja. Ele encoraja de tal maneira que fala: olha, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Cuidado, Timóteo. Você precisa ser brando, você precisa ter mansidão em instruir essas pessoas. Não se desencoraje. Você precisa perseverar. E ele cai aqui nesse capítulo 3, trazendo o raio-x, né, da sociedade daquela época. E ele fala do seguinte modo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os últimos dias serão terríveis, Timóteo. Serão tempos que você sentirá grande aperto. Esse aperto que ele estava sentindo era decorrente a isso, aquela pressão. O jovem pastor precisava pregar a verdade em tempo e fora de tempo, como ele vai dizer já no capítulo 4, no meio de homens velhos que falavam heresias, que confiavam em fábulas e genealogias, como é dito na primeira carta. E Timóteo deveria perseverar diante de uma sociedade corrupta. E quais são as marcas? Cadê essas marcas dos últimos dias? Quais são as evidências? Mostre-me. E a primeira é que haverá uma grande falta de temor a Deus. Os homens, eles não temerão a Deus. Versículo 2: pois os homens serão egoístas. Os homens serão amantes de si. Eles amarão mais a si do que a Deus, do que a palavra de Deus, do que ao próximo,
Os homens serão corruptos, Timóteo. Cuidado com esses. Eles vão buscar os seus próprios interesses. Eles não vão buscar aquilo que é de Cristo Jesus. Eles não querem saber de viver conforme a palavra. Eles serão egoístas. Em Provérbios 18:1, fala que o egoísta, ele busca os seus interesses. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Olha, Timóteo, esses homens que você observa, esses homens que você visualiza aí ensinando a lei, o legalismo, né? Parece crente, Timóteo, mas são homens egoístas. Paulo vai mandar Timóteo fugir desses que têm aparência de piedade, que parecem ser reformados, parecem ser crentes, mas não são. São egoístas, só pensam no seu ventre, só pensam nos seus desejos, são amantes de si. Eles não amam a Jesus Cristo. Cuidado, Timóteo, cuidado. Mas ele diz também que esses homens serão avarentos. Eles serão amantes da prata. Não somente amantes de si, mas serão amantes da prata. Esse é o significado aqui da palavra à luz do texto. Eles amarão o dinheiro, eles serão corruptos. Falsos mestres, Timóteo, vão aparecer sem temor algum diante do Senhor. E Paulo está falando, olha, são pessoas aí do meio, que andam no meio de vocês. Cuidado com esses. Cuidado com esses, pois eles amam a prata. Paulo vai falar na primeira carta o seguinte, que o amor à riqueza, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, eles se desviaram da verdadeira fé. Eles receberam boa doutrina, mas se desviaram, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Essa é a condição do homem que ama mais ao dinheiro do que a Deus. Falsos pastores que amam a si, que amam o dinheiro, eles não amam as ovelhas de Cristo, eles amam a lã delas, a gordura delas, eles não amam a palavra de Deus, eles não obedecem à palavra, eles querem sugar o máximo possível das ovelhas de Cristo. E Cristo já tinha falado, olha, cuidado, pelos frutos vocês irão discernir. Vocês precisam entender essas verdades, falando isso para os seus discípulos. E Timóteo, como sendo aquele que foi instruído por Paulo, foi muito bem alertado aqui. Olha, os homens, eles amarão o dinheiro. Eles vão querer encher igrejas, vão querer fazer mega igreja. Eles vão fazer de tudo para trazer o maior número possível de pessoas, porque eles amam a prata. Esses falsos mestres amam o dinheiro de tal maneira que eles manipulam aquele público. Eles articulam várias coisas, trazem elementos do mundo para o culto. Eles tentam atrair tais ouvintes não com a pregação, mas com os artifícios que Satanás instruiu a cada um deles, para utilizar na casa de Deus, para poder atrair
esses nécios que muitas vezes são deixados, né, a ser influenciados pelos maus pastores. Eles utilizarão o pragmatismo religioso. Olha, vamos encher a igreja. Quanto maior número tiver de pessoas aqui, melhor. Tem muitas igrejas em nossa cidade assim, com falsos líderes, com homens que não temem a Jesus Cristo. Essa é a marca dos últimos dias. Os últimos dias se iniciou lá no primeiro século, quando Cristo se fez carne. Quando Ele ressuscitou e ascendeu, subiu aos céus. Esse período pode ser considerado aí os últimos dias, até o dia do seu retorno. Então, não pense que Paulo está falando isso somente para aquele tempo. Lógico que a carta foi escrita para aquele povo, naquele contexto, mas isso se estende também a nós, aos nossos tempos. E não mudou nada. Continua tendo isso em nosso meio. Devemos ter discernimento, porque podemos ser influenciados por esses falsos mestres. Podemos visitar essas falsas igrejas, achando que é de Deus, mas Satanás já entrou lá, arrebentando com tudo. E muitas vezes o cristão, o que se diz reformado, piedoso, não discerniu isso. Tem a coragem ainda de pisar os pés na chamada sinagoga do diabo. Devemos ter cuidado, porque esses homens não temem a Deus, egoístas, avarentos. Eles são soberbos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Eles falam que pregam a Cristo no púlpito, mas não pregam. Eles pregam a riqueza, eles amam o dinheiro, eles amam os dízimos e as ofertas. Eles estão interessados em templos materiais. Eles não se interessam com o verdadeiro templo, né, de Deus, que é a igreja, a coluna e baluarte da verdade, como Paulo já fala na primeira carta. Então ele diz aqui, olha, esses homens serão soberbos. A boca desses proclamam arrogância. Em Provérbios, eu quero trazer um exemplo aqui de Provérbios 18, não, Provérbios 8. Provérbios 8, trazer um esclarecimento. Olha o que significa um arrogante, um jactancioso, um soberbo. Provérbios 8, 13, uma das definições bíblicas para soberba, né? Ou a falta de temor, Provérbios 18, 13 diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, e a boca perversa eu os aborreço. Irmãos, não é difícil discernir isso. Se você tem o Espírito de Deus e conhece a verdade te libertou, e pela verdade você vai discernir se a boca desses tais proferem a verdade. Porque muitas vezes determinadas pessoas sobem ao púlpito para proferir arrogâncias. Como? Falando de si, deixando de falar de Cristo. A pregação não é cristocêntrica, não tem Cristo como centro. Ele não fala de Deus, não fala de arrependimento, não fala da fé salvadora, não chama as ovelhas de Cristo a verdade. É uma boca perversa. É uma pessoa que não prega a sabedoria de Deus. Voltando para
2 Timóteo. Eles serão soberbos, mas eles também serão desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Eles serão terríveis. Vemos aqui uma desestrutura familiar. Esses homens não terão base familiar. Eles vão se atrever a subir a um púlpito, eles vão se atrever a liderar tais igrejas, quando na verdade não governa bem a sua própria casa. Como já foi dito na primeira carta, as qualificações daquele que é temente ao Senhor. Eles são ingratos, eles são irreverentes, não temem ao Senhor, desestrutura familiar, ele não instrui a sua família com a verdade, a sua família é doutrinada pelo erro. Lógico que Paulo está trazendo aqui também um aspecto de um homem que não obedece ao seu pai. Eles não terão respeito pelos seus pais. Eles serão terríveis, Timóteo. Você precisa fugir dessas pessoas. Essas pessoas que não amam a sua família, não cuidam da sua família. Cuidado, foge desses. A grande evidência que uma pessoa nasceu de novo é que ela ama a Jesus. E quem ama a Cristo, guarda os mandamentos dele, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E o que significa amar o próximo como a si mesmo? A Bíblia é clara, ensina. Moisés ensina isso, ou recebe esse ensino da parte de Deus, ensina isso a Israel. O amor ao próximo é honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Aí ele vai desenvolvendo. Timóteo, eles são mestres da lei, mas eles não cumprem a lei. Eles são ímpios. Eles não temem ao Senhor. As marcas aí dos últimos dias. Primeira é essa, a falta de temor. Paulo, ele é bem didático ao explicar tudo isso, a falar dessa desestrutura familiar. Esses homens são aqueles que eles se vestem em peles de ovelhas, são sepulcros caiados. Jesus Cristo confrontou tais homens. O Senhor não lava as mãos. Aí ele falou, você não honra os seus pais. Eles dão uma ênfase muito grande no exterior, mas esquece do seu interior, do seu coração. Ele é um falso piedoso. Ele exibe uma religião bonita aos olhos dos homens, né? Mas é vazia de arrependimento, é vazia de obediência, como observamos no dia 13, ao lermos o boletim da igreja. Eles parecem reformados, mas não são. Eles têm a palavra, mas acham que maneja bem essa palavra por conhecer alguns versículos bíblicos, por falar ou recitar tais versos diante dos homens. São crentes, coisa nenhuma, são ímpios, cuidado com esses. Eles são amantes de si, Timóteo. Olha o que Paulo vai falar, eles são desafeiçoados, implacáveis, caluniadores ou maledicentes, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus,
Eu não vou trazer a definição de cada elemento aqui que Paulo aborda, mas eu quero trazer o sentido do que Paulo quer dizer, dessa falta de temor na vida de muitos. Eles não têm bons relacionamentos, eles são cruéis, ele não tem a verdadeira afeição por Deus, a afeição religiosa verdadeira, ele não tem. Quanto mais com o seu próximo, são desafeiçoados, Timóteo. Cuidado, Timóteo, com esses maledicentes, eles falam mal, eles querem induzir você a teologia judaica, ao legalismo, a confiar na lei de Moisés como meio de salvação. São sem domínio. Hoje a nossa aula da escola dominical vai falar a respeito do domínio próprio. Isso deveríamos, na verdade, ter um foco nessa característica do fruto. Porque o fruto do Espírito é domínio próprio. Esses homens não têm o Espírito. Esses homens não são crentes, eles não creram no Evangelho. Eles estão vivendo de fachada, Timóteo. São dominados pelos seus pecados. Eles não lutam contra os seus pecados. Eles amam os prazeres, eles são hedonistas. Eles buscam os prazeres a todo custo. O sexo ilícito eles buscam. Eles buscam praticar tudo aquilo que a palavra de Deus proíbe. Eles buscam o dinheiro, o poder, eles querem cargos, Timóteo, cuidado, não são de Deus esses homens. Tem um teólogo chamado Joseph Alleine, ele escreveu um livro com o seguinte tema: um alerta aos inconvertidos. Ele foi um puritano do século XVII que escreveu esse livro. Esse livro trouxe um impacto na vida de muitas pessoas. O título, pela editora PES, está Um Guia Seguro para o Céu. Se os irmãos puderem depois fazerem a aquisição do livro, é uma boa leitura. Eu conheci um rapaz que já tinha muitos anos de convertido. Quando leu o livro, pensou que era descrente. Quando ele entendeu assim a profundidade da doutrina da conversão, ele recebeu um impacto tão grande que ele falou, ele me chama de Júnior. Júnior, eu pensei que eu era descrente. Tinha quase 20 anos já de convertido, cheio de teologia reformada na mente. Então, o Joseph Alleine, ele vai citar algo importante quando ele vai falar a respeito dos não convertidos. Ele pega aquele texto de Mateus: se possível, enganarão até mesmo os eleitos. Eles vão, Satanás ele vai fabricar pessoas que aparentemente parecem cristãs, mas não são. Ele vai fabricar conversão. Você vai olhar para aquele que você acha que é irmão, olha, é crente, mas não nasceu de novo, está nas trevas. Ah, mas ele vem à igreja, ele gosta de ouvir pregação expositiva, mas é que nem Herodes, que gostava de ouvir a pregação de João Batista, mas vivia em adultério, vivia no erro, não era convertido. Eu recomendo esse livro aos irmãos, Um Guia Seguro para o Céu, leitura obrigatória para todo crente. E Paulo, ele fala, olha, cruéis, inimigos do bem, eles não amam a verdade, eles amam a malignidade. Eles são malignos, são filhos das trevas. Cuidado com esse, Timóteo. São traidores. Timóteo, eu vou dizer isso aqui para vocês, ou para você, Timóteo.
no capítulo 4, eu vou dar uma descrição muito boa. Eu vou falar de um traidor. Capítulo 4, versículo 10, da segunda carta, que diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Timóteo, eles serão traidores, apóstatas. Eles vão amar o mundo e as coisas que há no mundo, como Demas amou o mundo. Eles vão amar a cobiça dos olhos, eles vão amar a cobiça da carne, a soberba da vida. Eles vão amar isso, Timóteo, como João já explica isso melhor na sua carta. Paulo, ele quer chamar o seu filho na fé a um alerta. Olha, essa é a marca, ou uma das marcas dos últimos tempos. Os homens, eles não temerão ao Senhor. A falta de temor vai ser tão grande que vamos encontrar todas essas evidências aqui na vida dos tais. E devemos tomar cuidado, porque muitas vezes olhamos para a nossa condição e pensamos que, olha, estou tranquilo. Quando eu penso que estou tranquilo, tem alguma coisa errada. O Samuel Rutherford diz que a paz com o diabo é algo extremamente perigoso. Se o diabo não está atacando, se você não usa o escudo da fé continuamente para poder combater contra os dardos dele, se você não maneja bem essa palavra da verdade, usando ali a espada do Espírito, continuamente, tem alguma coisa errada. Olha, cuidado, cuidado, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa terrível. Eles parecem ser crentes, mas não têm esse poder do Espírito em suas vidas. O poder do Evangelho não opera na vida desses. Eles até falam bonito, eles, como já foi dito, recitam versículos. Eu vou tentar esclarecer melhor isso aqui. Eles oram na igreja, Timóteo. Eles fazem orações. Eles oram. Eles cantam na igreja, Timóteo. Eles estão lá entoando louvores. Mas são ímpios. Eles devolvem o dízimo, as ofertas, com a intenção, a motivação toda errada. O que mais? Timóteo, são crentes de nome. Não são salvos pela graça. Jesus, quando se encontrou com Nicodemos cheio de teologia na mente, falou: olha, você precisa nascer de novo. Como assim? Eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? Que negócio é esse? Precisa nascer de novo. Esse conhecimento que você tem aí de Gênesis, de Êxodo, de toda a lei, não adianta de nada, você não discerniu a minha pessoa, você não entendeu quem eu sou. Você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Tem que nascer da água e do Espírito, tem que ter uma nova vida, tem que ter o poder do Evangelho operando em seu interior. Como eu falei, Paulo não está descrevendo aqui o submundo pagão, porque não temos o que falar do submundo. Ele está falando daqueles que convivem no meio do povo de Deus, as marcas dos últimos dias, a evidência da apostasia, o 666 na testa, como diz em Apocalipse. Eles não têm o selo de Deus, o chamado de 777, né? Número da perfeição. Eles não têm a marca de Deus
em seu semblante, a sua vida não demonstra arrependimento. Eles não creram no Evangelho, por isso não foram selados com o Espírito de Deus. Cuidado, Timóteo, foge desse. Eles vão contra a verdadeira sabedoria. Eles são tolos. A sabedoria clama o tempo todo a esses, e eles são nécios, como Salomão já dizia lá no passado. A segunda marca é que haverá uma falta de ensino verdadeiro. Se a primeira tem a ver com a falta de temor a Deus, a segunda marca é a falta do verdadeiro ensino. Timóteo, eles não vão ensinar a verdade. Pois, versículo 6, entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Essas mulheres aprendem sempre, mas nunca aprendem nada. Elas não conhecem a verdade, assim como eles. Haverá uma falta de ensino muito grande. A pregação expositiva, ela será perseguida. A exposição bíblica, ela será perseguida. Uma igreja que prega expositivamente vai ser rejeitada. Os homens, eles vão seguir isso. Eles vão seguir o erro porque eles amam a si próprio, eles amam a prata. O que Paulo quer dizer aqui é que vai haver aqueles traiçoeiros, aqueles vermes terríveis. A palavra penetram sorrateiramente aqui traz a nossa ideia de um verme que vem rastejando como quem não quer nada. Ele sorrateiramente ele penetra nas casas de tais mulheres. Os falsos mestres, eles focam nas mulheres. É por isso que tem muitas igrejas cheias de pastores, né? Ou melhor dizer, pastoras. Cheias de pastoras, porque falsos mestres, de um modo sorrateiro, já penetraram aquele lugar com falsas doutrinas, com os ensinos liberais. Vemos isso em várias denominações, até mesmo na Igreja Presbiteriana Independente, onde o liberalismo teológico tem tomado conta ali daquela denominação. Pastoras. E Paulo já ensinou isso a Timóteo na primeira carta. Ele quer trazer esse ensino de um modo didático a Timóteo, que vai haver falta de verdadeiro ensino. Esses homens, eles querem discipular essas mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Elas amam o pecado. Ele fala pecado aqui, pode ser diversos pecados. Ele não especifica exatamente, mas à luz do contexto, vemos que naquela época existiam pessoas contendedoras, existiam prostitutas cultuais. Ali em Éfeso, tinha aqueles que se embriagavam com o vinho no qual há dissolução, os adoradores de Baco, da Diana, a deusa Diana, né? Hoje, a mesma coisa acontece. Eles querem ser doutrinados por essas coisas e querem doutrinar essas coisas a mulheres que almejam a liderança. As mulheres de Éfeso eram ricas, elas tinham recursos, algumas, né? E eles focavam nessas mulheres com o objetivo de colocá-las à frente de um grande trabalho. Mas não o trabalho de Deus, porque o trabalho de Deus quem faz, quem toma
conta de um rebanho, tem lá em 1 Timóteo 3. Tem que ter aquelas qualificações, tem que ser homem. E não é qualquer homem também, tem que ser chamado por Deus. Muitas mulheres têm dado ouvidos a esses discipuladores. Têm ouvido a serpente. Foi o que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Satanás sorrateiramente falou à esposa de Adão. E Adão caiu com a sua esposa. No primeiro século, Mateus ele vai esclarecer melhor para a gente. Olha o que acontecia. Olha o que os mestres, os falsos mestres faziam. Mateus 23, versículo 14, o Senhor Jesus Cristo vai proferir aqui um ai. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações. Vocês vão sofrer juízo mais severo. Aqui, a falta de ensino, eles vão seguir essa linha de ensinar mentira. Eles vão querer enganar as mulherinhas que querem ouvir de tudo, que querem aprender de tudo, que acham que são conhecedoras, mas não conhecem nada, diz o versículo 7, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Não conhecem a verdade, não conhecem as Escrituras. Elas aprendem e nunca conhecem a Jesus. Não entendem quem é Jesus, a sua pessoa, a sua obra, não entendem os seus atributos, não entendem a sua grandeza. Elas nem sequer percebem que estão nos últimos dias. Elas seguem a mentira. Elas ouvem o evangelho da prosperidade e seguem. Eu quero bênçãos, eu quero a fartura em minha casa. Os falsos mestres, eles buscam doutrinar essas mulheres, e não penso que eles penetram fisicamente essas casas, não. Pelas mídias sociais, eles penetram sorrateiramente, doutrinando essas mulheres que ouvem, aprendem e nunca conhecem a verdade. Vários tentam fazer isso, mas presencialmente falando, temos aí os testemunhos de Jeová, que sorrateiramente tentam ensinar a doutrina, a falsa doutrina, dizendo que Jesus não é Deus. No primeiro século, essas mulheres aqui, ou esses falsos mestres, esperavam os maridos saírem para poder se chegar às esposas. E aí, elas, conduzidas de várias paixões, recebiam, da fonte do esgoto, da pior água que o ser humano pode beber. Bebiam água suja. Assim é nos nossos dias. Eu conheci uma moça que contendeu ferozmente comigo. Ela terrivelmente chegou a contradizer toda a doutrina bíblica, dizendo que Jesus não é Deus. Eu pensei, espera um pouco, ela está com muito conhecimento, expressando muita sabedoria, entre aspas, vou testar a conversão. Jesus Cristo é Deus? Não. Olha aí, filha das trevas. Não é crente. Aquele que crê que Jesus Cristo não é Deus, não procede de Deus. Tanto os falsos mestres aqui do primeiro século, quanto essas mulherinhas, eram dominados pelos pecados. Essa é a grande marca, da apostasia. E devemos atentar para as marcas que Deus tem nos mostrado, Devemos, com discernimento, observar essas coisas e se apegar mais a Cristo, a ler mais a sua palavra,
a orar mais, a depender mais do Senhor e não do ensino falso. Mas em terceiro lugar, a terceira marca é a falta de submissão à vontade de Deus. Os homens serão resistentes, eles resistirão à verdade a todo custo, porque diz no versículo 8: e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. São homens, Timóteo, que não nasceram de novo, não passou pelo novo nascimento. Eles não são salvos. Eles não têm a fé salvadora, Timóteo. Timóteo, lembra do capítulo 2 que eu já disse? Vamos ver? Capítulo 2, versículo 14. Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para subverter ou para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Eles não permanecem no firme fundamento. São homens apóstatas. Há alguns comentaristas que falam o seguinte, que na primeira carta de Paulo a Timóteo, um herege foi entregue a Satanás, chamado Himeneu, Alexandre Himeneu, latoeiro, entregue a Satanás. Na primeira carta. Na segunda carta, ele é entregue a Deus. É pior do que ser entregue a Satanás, porque aqui no versículo, agora no capítulo 4, versículo 14 do capítulo 4. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Alguns comentaristas falam o seguinte, olha, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eles falam o seguinte, que aqui é um selo para o inferno. Ele teve o caminho dele selado para o abismo. Assim é com muitos hoje, que pensam que são reformados, que são crentes, mas que já tiveram o seu caminho selado para a perdição. Eles são conhecidos por sua insensatez. Eles não amam a Cristo. Provérbios 10, versículo 9, diz assim: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Ele perverteu os seus caminhos. Ele foi conhecido, tanto no tempo do apóstolo Paulo, e não somente ele, como muitos hoje são conhecidos, muitos apóstatas que já entraram na igreja presbiteriana. Vimos aí a vida do Caio Fábio, o herege, um homem dominado pelo pecado, um homem que não teme ao Senhor, um homem que é resistente à verdade, o grande psicanalista, Caio Fábio, o terrível, que estão doutrinando aí, ou que está doutrinando a vários. Irmãos, isso é terrível. Essa é uma das marcas, dos últimos dias. Devemos tomar cuidado, porque Paulo, ele vai ensinar aqui o seguinte, ele vai ensinar que, assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, há alguns teólogos que falam que Janes e Jambres são aqueles magos lá do Egito, que querem copiar, pelo poder de Satanás, querem copiar a verdade, mas só sai mentira. Eles até
conseguem fazer milagres, né, pelo poder do diabo. Como muitos hoje, você vê aí essas igrejas promovendo cura, é o diabo que está por trás dessas igrejas. E o povo segue o diabo, segue os curandeiros, tudo para o inferno, porque eles não amam a verdade, são resistentes ao evangelho. Eles criam a sua própria teologia, eles justificam os seus erros. Isso é demais hoje. Muito terrível. Igrejas apóstatas estão aí, ó, escancaradas. E muitos de nós ainda temos a coragem de falar que são irmãos, sem discernimento nenhum. Graça e paz, irmãos. São filhos das trevas. Eu chamo de irmão aquele que desfruta da paz com Deus. Meu irmão é aquele que tem comunhão com Deus. Eu sou companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Como diz no Salmo 119, versículo 63. Eu trabalho, ando junto com o meu irmão. É com aquele meu irmão que ama Cristo. Eu trabalho junto com ele. Nós teremos maior paga do trabalho, como diz em Eclesiastes. Nós, juntos, seremos mais fortes no Senhor. Aqui está o diagnóstico da religião aí atual que tem aparecido, né? Concluindo, Paulo aqui ele adverte ao seu filho na fé: Timóteo, fuja desses. Olha, não se acomode, Timóteo. Saia fora, Timóteo. Fuja de toda essa corrupção, Timóteo. Isso aí vai surgir nos últimos dias, Timóteo. E assim como isso foi dito a Timóteo, assim o Senhor, hoje, nesta manhã, fala isso para nós. E devemos guardar essa palavra no coração para não pecar contra Deus, para não viver sem temor a Ele, para não viver de um modo longe da verdade, longe do ensino bíblico, e nem mesmo resistente a essa verdade, porque o Senhor há de cobrar de nós. E trazendo aqui algumas aplicações, em primeiro lugar, irmãos, o Senhor ele nos chama a temê-lo mais a Ele. Ele nos chama a esse temor santo. Devemos temer mais a Deus. Devemos passar mais tempo com Deus. Temor, o Senhor Jesus Cristo fala, olha, temei a Deus, não aos homens, né? Ou a si próprio, porque quem pode fazer perecer o homem, tanto fisicamente como lançá-lo ao inferno, é Deus. Então devemos temer mais a Deus. Não é um medo pecaminoso, mas é um temor santo, um temor reverente, um temor que nos leva a mortificar muitas vezes o medo pecaminoso, a insegurança, um temor que nos leva ao verdadeiro ensino, a uma submissão, o temor que é chamado de o princípio da sabedoria. Mas em segundo lugar, devemos proclamar genuinamente o Evangelho, porque enquanto muitos aí têm penetrado sorrateiramente as casas de mulherinhas sobrecarregadas, nós temos sido negligentes. Temos aí Itabuna inteira para evangelizar. Temos a Praça Camacan, temos essa praça aqui ao lado, temos muitas praças, mas muitas vezes nos acomodamos e deixamos de proclamar o verdadeiro Evangelho. Devemos nos empenhar em proclamar o Evangelho, porque Timóteo combateu a mentira pregando a verdade. Foi assim que Paulo ensinou a Tito, olha, cala esses terríveis, tem que fazer calar esses filhos das trevas,
Como? Com a pregação da verdade. Os cretenses, eles foram calados com a pregação da verdade. E Deus, Ele nos chamou como povo escolhido, como propriedade exclusiva dEle, para que nós proclamemos, né, essas virtudes. E por último, devemos perseverar em viver uma vida piedosa, porque depois do versículo 9, Paulo vai dar uma instrução ainda ao seu filho na fé. Ele vai falar: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. E variadas perseguições tenho suportado, e todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Timóteo, persevere em viver uma vida piedosa. Ainda que você seja perseguido, ainda que você seja, você será perseguido. Porque os perseguidos, ou aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, eles serão perseguidos. O diabo vai investir nisso. O Senhor, Ele vai nos provar. Devemos, então, perseverar. Que o Senhor aplique aos nossos corações a sua santa palavra. Passa a palavra, pastor Linieres.